Dia a todos. Aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, eminentes pares do outro procurador, enfim, todo o tribunal. Dago sobre a leitura da ata, alguma retificação, se posso considerá-la como aprovada, se podemos assim considerá-la. Portando o silêncio na aprovação, assim eu declaro então. Pedido de preferência com sustentação oral, doutor Pedro Francisco da Silva, Vossa Excelência, é o relator. O número 12º da pauta, o processo 6010-2011, o recurso eleitoral filiação partidária, tema de duplicidade, da 50ª Zona Eleitoral. Recorrente Edson de Miranda, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo conhecimento, por ser tempestivo, no mérito pelo desprovimento, mantendo-se a declaração de nulidade das filiações do recorrente Edson de Miranda. Eminente relator, Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edson de Miranda contra a decisão proferida pelo juízo da 54ª Zona Eleitoral, que julgou nulas as filiações do recorrente no Partido Trabalhista Brasileiro e no Partido da Mobilização Nacional. A decisão atacada reconheceu a duplicidade de militância, uma vez que o recorrente se filiou ao PTB em 29 de agosto de 2009 e ao PMN no dia 8 de agosto de 2011, sendo que seu pedido de desfiliação foi recebido no dia 29/7/2011 pelo PTB e, na Justiça Eleitoral, somente no dia 7 de novembro de 2011. O recorrente sustenta inicialmente que o recurso é tempestivo, já que não houve intimação pessoal da sentença. No mérito, alega que quando se filiou ao novo partido, em 8 de agosto de 2011, já havia se desfiliado do PTB no dia 29 de julho de 2011. Aduz que a falta de comunicação tempestiva ao juízo eleitoral da desfiliação do partido anterior não impede que a comunicação à agremiação produza o efeito de extinguir o vínculo, que não pode ser prejudicado por erro ou má-fé do partido anterior, que não retirou o nome do recorrente da lista de filiado, embora já não estivesse mais na agremiação desde o dia 29 de julho de 2011. Pugna, assim, pelo provimento do recurso para afastar a duplicidade e, por consequência, declarar a regularidade da filiação do recorrente junto ao PMN. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo, é o relatório. O relatório pelo recorrente Edson de Miranda, excelentíssimo doutor Lourival Ribeiro Filho, com a palavra, excelência. Alô. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Rui Ramos, excelentíssimo senhor relator, doutor Pedro Francisco, excelentíssimo senhor procurador, doutor Marcelos, demais integrantes da corte. Como bem relatado, o caso em análise é de duplicidade de filiação e é idêntico a um outro caso recentemente julgado por essa corte. O recorrente era afiliado ao PTB desde 2009 e comunicou formalmente àquele partido a sua desfiliação do mesmo na data de 29/7/2011, vindo a se filiar ao PMN 10 dias depois, precisamente em 8/8/2011. Ocorre que só comunicou à Justiça Eleitoral a sua desfiliação do PTB mais de 3 meses depois de se desligar daquele partido, exatamente em 7/11/2011. Nessas circunstâncias, a instância de piso entendeu como caracterizada a hipótese de duplicidade de filiação e cancelou ambas as pretensas filiações ao PTB em 29/8/2009 e ao PMN em 8/8/2011. Prevaleceu na decisão recorrida o entendimento de que o recorrente, ainda na vigência do seu vínculo com o PTB, já que deixou de informar a Justiça Eleitoral acerca do seu pedido de desligamento daquele partido, filiou-se ao PMN em 8/8. E é exatamente nesse ponto em que reside a resignação
do recorrente, porque, ao assim decidir, a instância de piso negou vigência ao parágrafo único do artigo 21 da Lei dos Partidos, Lei 9.096, que dispõe exatamente o seguinte: para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito. Parágrafo único. Decorridos 2 dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se extinto para todos os efeitos. Entendemos que o fato de o recorrente ter descumprido a regra contida no caput do referido dispositivo, que obriga a comunicar o seu desligamento não só ao partido de origem, mas também ao juiz eleitoral, não tem o condão de impedir que a regra contida no parágrafo único do mesmo dispositivo produza os seus regulares efeitos. Se o recorrente comunicou por escrito ao seu partido de origem, no caso o PTB, em 29/7/2011, o seu desligamento do mesmo, decorrido 2 dias da data da entrega da comunicação, o vínculo tornou-se extinto para todos os efeitos, independentemente de ter comunicado ou não à Justiça Eleitoral o seu desligamento daquela agremiação. Porque, ao estabelecer que, decorrido 2 dias da data de entrega da comunicação, o vínculo torna-se extinto para todos os efeitos, o legislador não condicionou os efeitos da comunicação a que o filiado tenha comunicado à Justiça Eleitoral o seu desligamento daquele partido. Portanto, equivocada a decisão recorrida ao afirmar que a falta de comunicação à Justiça Eleitoral implica na preservação do vínculo com o partido anterior, mesmo tendo o partido sido comunicado da desfiliação. A comunicação escrita que o filiado deve fazer ao seu partido de origem, no momento do seu desligamento da mesma, há que ter consequência prática. Essa consequência não é outra, senão compelir o partido a excluir o nome do comunicante da sua relação de filiados. Se o partido fizer isso, se o partido cumprir essa obrigação, mesmo que o filiado, por qualquer razão, deixe de comunicar à Justiça Eleitoral o seu desligamento daquele partido e venha a se filiar a um novo partido, ainda assim não haverá qualquer problema. Porque o problema não está na falta de comunicação à Justiça Eleitoral. O problema está na conduta errônea, desidiosa e muitas vezes de má-fé dos partidos, que, mesmo tendo sido formalmente comunicado pelo filiado de seu desligamento da agremiação, não exclui o nome daquele ex-filiado de sua relação de filiado. Esse erro do partido, consistente em manter em sua relação de filiado o nome de alguém que já não mais lhe pertence aos seus quadros, é que cria uma aparente duplicidade de filiações, exatamente como aconteceu no caso presente. A sentença recorrida começa afirmando literalmente o seguinte: trata-se de representação autuada pelo cartório eleitoral da 54ª Zona Eleitoral para a apreciação dos casos envolvendo eleitores cujos nomes aparecem em mais de uma lista de filiados a partidos políticos. Os nomes dos eleitores aparecem em mais de uma lista de filiados a partidos políticos porque os partidos ou não excluem no momento oportuno, quando o filiado comunica a sua desfiliação, ou quando inclui indevidamente o nome de eleitores em sua lista de filiado, o que também acontece com uma enorme frequência. No caso presente, além do fato de que a comunicação feita pelo recorrente ao PTB em 29/7/2011 haveria que produzir consequência prática, ou seja, além do fato de que aquela comunicação deveria resultar na exclusão do nome do recorrente da reeleição de filiados daquele partido, decorrido 2 dias da data da entrega da sua comunicação, o vínculo com aquele partido tornou-se extinto para todos os efeitos. Portanto, quando o recorrente se filiou ao PMN em 8/8/2011, não havia mais qualquer possibilidade de ocorrência de duplicidade de filiação, posto que em 1/8 o seu vínculo com o PTB já se extinguira para todos os efeitos. A controvérsia, portanto,
do objeto do presente julgamento resume-se apenas em decidir se a falta de comunicação à Justiça Eleitoral dos desligamentos do partido se tem o condão de aniquilar os efeitos do parágrafo único do 81, do parágrafo 21 da Lei dos Partidos, de que, decorrido 2 dias da data da comunicação, o vínculo torna-se extinto para todos os efeitos. E aí tem um complicador. Eu defendi recentemente aqui, doutor Blazac, doutor Stumpf, que não participaram daquela sessão, que está se formando uma tendência nos tribunais eleitorais e no próprio TSE, no sentido de que o ato de desligamento do partido é um ato composto e que só se completa com a comunicação ao partido e à Justiça Eleitoral. Mas há esse enfoque que eu dou aqui, que eu acho que precisa ser considerado, porque invariavelmente as duplicidades de filiação decorrem de falhas dos partidos, e essa falha causa um prejuízo, porque invariavelmente esses processos onde o eleitor, o filiado, comparece e apresenta sua defesa, trata-se de pré-candidato, e a decisão que sai daqui projeta-se invariavelmente numa candidatura a cargo eletivo. Quando, como no caso presente, a decisão se equivoca, ela afeta diretamente a capacidade eleitoral passiva do candidato, que será excluído do pleito em decorrência do erro do partido, né? O grande problema que vejo aqui, na verdade eu não vejo como um problema, eu acho que é uma questão de ser bem compreendida. É de quando se conta o prazo de 2 dias a partir do qual o vínculo vai se tornar extinto com o partido comunicado. Porque a Lei 9.096, no parágrafo único do artigo 21, ela fala que decorrido 2 dias da data da entrega da comunicação, mas o caput fala de 2 comunicações, ao partido e a resolução 19.406, que regulamentou a Lei 9.096, dirimiu a dúvida e diz com todas as letras: decorrido 2 dias da data da comunicação ao partido, o vínculo torna-se extinto para todos os efeitos. Em 2009, com a implantação do Filia Web, a Justiça, não necessariamente a Justiça, os técnicos de informática que desenvolveram o sistema Filia Web, depararam-se com um problema, porque era preciso que o comunicado de desfiliação feito à Justiça Eleitoral fosse registrado no sistema Filia Web. Mas há hipótese, como no caso presente, em que o filiado não fez a comunicado à Justiça Eleitoral. Nessa hipótese, aquela funcionalidade fica prejudicada. E eles, diante da dificuldade de solucionar esse impasse, mudaram a regra. A regra que estabelecia que o prazo de 2 dias para que o vínculo tornasse extinto era contado a partir da data da comunicação ao partido, atualmente é da data da entrega da comunicação ao cartório eleitoral. Não me parece razoável adaptar a lei ao sistema. Penso que o sistema deveria se adaptar à lei. Portanto, com essas considerações, e tem uma outra questão preliminar que eu nem falei, mas eu acho que o tribunal já tem um entendimento pacificado com relação àquelas notificações feitas por edital, porque o recurso foi proposto muito tempo depois de transitado em julgado a decisão. Ocorre que a intimação da decisão foi feita por edital e o recorrente não foi representado por
advogado, logo não tomou conhecimento. Então, arguí uma preliminar de nulidade da intimação da sentença e, consequentemente, da tempestividade do recurso. Assim como no julgamento a que me referi anteriormente, essa mesma situação foi reconhecida a tempestividade do recurso, penso que aqui também o será, né? E com relação ao mérito, com essas considerações, eu reitero os pedidos formulados nas razões recursais de que seja regularizada a filiação do recorrente ao PMN em 8/8 de 2011. É o que se pede. Obrigado, doutor. Outro procurador? A interpretação que o doutor advogado dá ao artigo 21 da Lei dos Partidos Políticos é bastante interessante, mas eu mantenho o parecer, tendo em vista a jurisprudência dessa Corte, e aguardo o julgamento para ver se Vossas Excelências mantêm essa jurisprudência ou se a modificam. Torna a palavra ao eminente relator. De início, saliente-se que o presente recurso deve ser tido por tempestivo, a par de sua interposição ter ocorrido somente no dia 31 de maio de 2012. O fato é que a sentença foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral sem qualquer intimação pessoal do recorrente. Como a parte não foi representada por advogado ao longo do procedimento, é de se ter por inválida a intimação do filiado via diário eletrônico, quando deveria ter sido feita por mandado ou, no mínimo, via AR. Em razão disso, em preliminar, eu considero, portanto, a tempestividade do recurso. Não sei se Vossa Excelência pretende colher o voto dos demais membros nessa parte, né? Posso, se posto por Vossa Excelência como preliminar como voto tribunal, alguma divergência ou todos de acordo? Então, repelida liminar. Palavra, Excelência. No mérito, o recorrente Edson de Miranda filiou-se ao PTB no dia 28 de agosto de 2009, tendo feito o pedido de desfiliação perante a mesma agremiação em 29 de julho de 2011. Depois, o recorrente filiou-se ao PMN no dia 8 de agosto de 2011. Entretanto, e aqui é o ponto crucial da questão em discussão, o recorrente comunicou à Justiça Eleitoral sua desfiliação dos quadros do PTB apenas no dia 7 de novembro de 2011. Com esta comunicação tardia ao cartório eleitoral, por óbvio que a dupla filiação caracterizou-se quando o PMN de Cuiabá entregou sua lista de filiados. Observe-se que o recorrente restou filiado aos dois partidos, PTB e PMN, o que contraria o disposto no parágrafo único do artigo 22 da Lei 9.096, que transcrevo aqui em meu voto, e que diz o seguinte: quem se filia a outro partido deve fazer a comunicação ao partido e ao juiz de sua respectiva zona eleitoral para cancelar sua filiação. Se não o fizer, no dia imediato ao da nova filiação, fica configurada a dupla filiação, sendo ambas consideradas nulas para todos os efeitos. É importante deixar assente que o presente caso concreto não se aplica à conhecida jurisprudência que afasta a dupla filiação, caso a comunicação de desfiliação do partido anterior seja feito antes do prazo para envio da lista prevista no artigo 19 da Lei dos Partidos Políticos, que se dá na segunda semana de outubro. É que tal entendimento, para socorrer ao filiado, exige que o cidadão faça a comunicação tanto ao partido quanto como à Justiça Eleitoral. Exatamente porque o ato de desfiliação é considerado composto que somente se aperfeiçoa com a comunicação de desfiliação à agremiação partidária, bem como ao juiz eleitoral. O artigo 21 da Lei 9.096 é claro nesse sentido. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito. Como se disse, a comunicação da desfiliação do recorrente foi protocolada no cartório da 50ª Zona Eleitoral apenas no dia 7 de novembro de 2011, muito depois do prazo previsto no artigo 19 da Lei 9.096. Sobre a necessidade de comunicação de desfiliação ao juiz eleitoral, transcrevo em meu voto o julgado do TSE da relatoria da ministra Nancy Andrighi, nos seguintes termos: o artigo 22, parágrafo único da Lei 9.096 e da jurisprudência do TSE, a comunicação da desfiliação partidária deve ser feita pelo interessado ao partido político do qual se filiou e
à Justiça Eleitoral, sob pena de se configurar duplicidade de filiação partidária. Com essas considerações e em conformidade com a douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço e nego provimento ao recurso. É como voto. Desprovendo o recurso, como vota o doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto? Doutor André Stumpf Jacó Gonçalves, como vota? Excelência, me dou por impedido nessa votação, excelência. Assim anotado então na ata. Doutor José Luiz Blazac, como vota? Excelência, eu acompanho o relator com a seguinte observação. Em que pese a exposição do nobre advogado a respeito da tese trazida aqui na tribuna, entendo que a responsabilidade do interessado, principalmente por tratar-se da desfiliação, ela é relevante, uma vez que confiar totalmente no partido que se está deixando, e essa é a grande preocupação das desfiliações e filiações, é realmente uma vigilância de quem está deixando o partido, uma vez que poderia ter, inclusive, perseguições políticas e de outras ordens. Então, em que pese as argumentações trazidas, eu sou do posicionamento de que a Justiça Eleitoral é que determina exatamente a condição do filiado. E desse modo, havendo desligamento de um partido, é mais do que responsabilidade do interessado fazer o acompanhamento desse desligamento e a informação junto à Justiça Eleitoral. É nesse sentido que eu voto. Desembargador Gerson Ferreira Paz, como vota? Presidente, eu acompanho o relator e só faço uma lembrança de que o artigo 22, parágrafo 1 da Lei 9.096/95 esclarece essa situação, quando diz que quem se filia a outro partido deve fazer a comunicação ao partido e ao juiz de sua respectiva zona eleitoral para cancelar sua filiação. Ora, então, se vê que o ato é composto, é complexo. Se não o fizer, continua dizendo o artigo. No dia imediato ao da nova filiação, fica configurada a dupla filiação, sendo ambas consideradas nulas para todos os efeitos. Acompanhe o doutor relator. Senhor Sebastião Arruda, como vota, Vossa Excelência? Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade e desproveu o recurso nos termos do voto do relator. O eminente segundo vogal declarou seu impedimento para o julgamento. Nem mais nenhum. Então, doutor Pedro Francisco da Silva, o primeiro da pauta, o processo 492748-2010, prestação de contas de candidato, deputado estadual, eleições 2010, Luanderson Manuel Pereira Neto, candidato, parecer pela desaprovação das contas. Com a palavra, excelência. Trata-se de prestação de contas do candidato Luanderson Manuel Pereira Neto, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo PSB nas eleições de 2010. As folhas 91 e 98 consta relatório preliminar para expedição de diligências, emitida pela CCIA deste tribunal. O requerente apresentou esclarecimentos e novos documentos. Primeiro relatório conclusivo do CCIA pela desaprovação das contas. O requerente peticionou, mais uma vez, com novas justificativas e novos documentos. Segundo o relatório conclusivo da CCIA, desta feita pela aprovação com ressalvas das contas de campanha. Contudo, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer nos autos, opina pela desaprovação das contas do candidato, devidamente intimado do parecer ministerial pela desaprovação. O requerente quedou-se silente. É o relatório. Doutor parecer. Mantém o parecer, excelência. Ratificado o escrito, excelência. Com a palavra. No caso, em exame, prestação de contas do candidato Luanderson Manuel Pereira Neto, a par do respeitável relatório da CCIA pela aprovação com ressalva. Tenho para mim, contudo, que assiste razão à manifestação ministerial pela desaprovação das contas. É que restaram sem justificativa plausível algumas impropriedades consideráveis que comprometem a lisura das contas. Passo a destacá-las. Primeiro, irregularidade, suspensão da situação cadastral perante a Secretaria da Receita Federal de fornecer da campanha eleitoral Juarez Borges Leal, que falta, portanto, comprovada aqui a irregularidade da sua situação cadastral junto ao Ministério, à Secretaria da Fazenda. Ainda que a responsabilidade de manter a situação cadastral regular seja da pessoa física, caberia ao candidato ter o cuidado de não contratar pessoas cujo
cadastro estivesse pendente ou suspenso perante a Receita Federal. Letra B. Aquisição de 121 litros de óleo diesel quando os veículos declarados como utilizados na campanha são movidos apenas por álcool ou gasolina. Fossem as duas impropriedades acima as únicas na prestação de contas do requerente, cogitar-se-ia de uma aprovação com ressalva. Todavia, a questão é que se soma a elas uma irregularidade gravíssima concernente ao expediente utilizado pelo candidato de realização de diversos saques diretos na conta corrente para pagamento de diversas despesas em espécie. Como tem afirmado reiteradamente neste tribunal, em atenção aos normativos do TSE a respeito do tema, nos quais se estabelecem as maneiras ordinárias de se efetuar gasto de campanha, seja ele através de cheque ou transferência bancária. A utilização de dinheiro em espécie só deve ser aceita excepcionalmente quando se tratar de valores módicos proporcionalmente pequenos face ao total de gastos e quando for faticamente impossível ao candidato o pagamento pelas vias ordinárias. Importante ressaltar que o candidato apenas alega sem qualquer prova nesse sentido de que não obteve talonagem de cheque suficiente. Não traz sequer uma simples declaração do gerente da agência de que não havia lâmina suficiente para tanto. O requerente quitou nada menos do que 41 despesas em dinheiro vivo, conforme se observa nos autos. É verdadeiro que alguns dos pagamentos foram para despesas de pequena monta, mas também é verdade que houve pagamentos vultosos para empresas jurídicas, as quais poderiam tranquilamente ser pagas com cheque ou transferência bancária. Transcrevo aqui, em meu voto, algumas situações que relatam pagamento de R$ 2.500 à empresa Edson Lopes, pagamento de R$ 800 à empresa N da Silva Souza Serviços Gráficos, pagamento de R$ 9.000 à empresa Oliveira Freitas, três pagamentos efetuados à empresa Silva e Verdadeiro da Silva, total de R$ 13.000 e frações, pagamentos também de R$ 2.315 a uma outra empresa, Orlando Ribeiro Vilela. Todos os pagamentos acima foram feitos em espécie, em dinheiro vivo, sendo o uso de cheque ou transferência sem a utilização de cheques ou transferência bancária. E nem se diga que o requerente apresentou documentos fiscais que supostamente comprovam os pagamentos realizados. Como já afirmado em outras oportunidades, somente o pagamento feito por meio de cheque ou transferência trazem a certeza do registro da despesa no extrato bancário. O recibo emitido pelo candidato e a nota fiscal emitida pelo prestador de serviço são apenas informações complementares àquela registrada no extrato da conta. Daí que o recibo emitido pelo candidato e a nota fiscal do serviço emitido pelo prestador não podem ser as únicas maneiras de se provar a existência e a regularidade da despesa. São informações adicionais àquelas produzidas por uma instituição bancária oficial por meio do extrato. Transcrevo aqui em meu voto, que está disponível a Vossas Excelências, alguns julgados nesse sentido deste tribunal e também do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial e com base na legislação pertinente, desaprovo as prestações de contas de Luanderson Manuel Pereira Neto, referente ao pleito de 2010. É como voto, senhor presidente. Vossa Excelência. Considerando as duas irregularidades, além das irregularidades constantes aqui do voto, trazido pelo relator, referente a um dos fornecedores da campanha e a aquisição de óleo diesel, quando os veículos usados eram movidos a gasolina, tem que se considerar justamente que o recorrente aqui, no caso, fez diversos saques, em conta corrente, pagando as despesas em dinheiro vivo, quando o correto teria que ser feito através de cheque, transferência bancária. Com base nisso, acompanho o voto proferido pelo eminente relator. Doutor André Stumpf Gonçalves, como vota? Com o relator, Excelência. Doutor José Blazar, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator. Doutor Gerson Paes, como vota Vossa Excelência? Também acompanho, no caso específico, do outro relator. Doutor Sebastião Arruda, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu também acompanho o relator com os fundamentos do ilustre doutor Francisco Ferreira Mendes, ou seja, considero como irregularidades insanáveis
essa dissonância entre o tipo de veículos utilizados na campanha e o combustível, e também essa possibilidade que havia de pagamento de fornecedores através de cheque ou transferência bancária, e, no entanto, foi através de dinheiro vivo. Então, são com esses dois fundamentos que eu acompanho, relator. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Consulta os eminentes pares em razão do posse do doutor Samuel Dalia Júnior, se algum dos feitos para julgamento não teria condições de aguardar até quinta-feira, pudesse então ser assim adiados ou não. Se todos estiverem de acordo, então estão todos adiados, eu encerro então a sessão. Em sequência, nós vamos passar alguns minutos após a realização da posse da audiência da sessão solene de posse do doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Muito obrigado.